Eu saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem estar sentados, não vou fazer a leitura agora. Só gostaria de falar daquilo que nós temos ouvido a respeito da Santa Ceia, que nós sempre estamos aqui fazendo uma vez por mês, e é em memória de alguém, memória de Jesus, que foi na cruz e deu a vida por nós. Deu a vida por nós. Eu estava pensando nas comparações da Santa Ceia com a Páscoa. Tem muitas pessoas que questionam, mas alguns chegam a um ponto de dizer, tudo trazia a representação da morte de Jesus. Só que essa morte traz vida para nós, traz uma vida diferenciada, aonde nós podemos aqui fazer isto com discernimento, participar de uma ceia. Ela não pode ser feita de uma forma alheio àquilo que é entendido da forma que Deus veio fazer para nós naquela cruz. E nós precisamos fazer com discernimento. Nós precisamos fazer de uma forma que nós entendamos que estamos agradando a Deus. É discernindo o corpo. Porque se nós fizermos sem discernir o corpo, podemos adquirir coisas que não são legais para nós. Eu sei que tem um texto na palavra de Deus que João escreveu em uma das suas cartas, que ele fala até a respeito da oração que nós viemos a fazer. Que tem oração, intercessão que não se pode fazer. E eu acredito que uma delas é quando nós participamos da ceia indignamente. Que certamente quando o irmão Sérgio vem aqui, ele pode explicar essa parte aí, porque causa muitas coisas em nós que nós não devemos fazer esse risco. Até porque ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que nos ama e nos perdoa e nos aconselha para que nós possamos andar diante dele em santidade. Apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos aquelas pessoas que andarmos afastados deles, eram conhecidos como seus inimigos. Mas mesmo assim ele nos amou. E a palavra traz um questionamento desse. Se nós, quando inimigo de Deus, ele se entregou por nós, quanto mais agora? O que ele não fará por nós? Então, há formas em Deus de nós buscarmos diante dele a nossa santidade. Buscarmos a nós diante dele o aperfeiçoamento, porque ele tem um interesse muito grande para que nós venhamos a colocar isso em prática, porque ele não quer de jeito nenhum que nós sejamos condenados com os incrédulos. Ele não quer, mas para isso ele deixa a sua palavra, para que por ela nós sermos conduzidos pela sua palavra, para que nós venhamos a andar naquele caminho que está preparado para todos aqueles que por fé têm recebido Jesus em sua vida como seu único e suficiente Salvador, independente da sua prática que você tinha antes de conhecê-lo. Eu queria cantar um hino aqui que fala mais ou menos isso. Eu quero contar, por meio desse hino, o que eu penso dele. O irmão Sérgio conhece esse hino. Eu não sei se vocês conhecem, vocês podem me ajudar. Se eu esquecer alguma estrofe, vocês vão perdoar, mas é muito interessante, Porque foi uma obra muito maravilhosa que o Senhor fez em nossa vida.
E eu quero louvar o Senhor dentro daquilo que nós vamos falar. Vou contar-vos o que eu penso do meu mestre, como dele eu recebi a luz e a paz. Ele mudou-me e eu bem sei completamente que como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidarás de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, ele me ergueu com um braço forte e ternura. Deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidarás de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Tu tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama mim. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor, como um anelo compreender completamente este amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidarás de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim, pois nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama mim. Meu maior desejo agora é amá-lo e contar o que ele fez para me salvar, e cantando este amor inigualável, espero em Deus a minha vida terminar. Sempre cuidarás de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim, e nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama mim, e nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama mim. Aleluias. O amor de Deus, ele se revela em suas ações em nosso favor.
quando nós pensamos que não tem saída para nós, Ele chega com a saída. Só que muitas vezes nós não admitimos que ali seja a saída para nós que nascemos condenados neste mundo, mas só não nos reconciliamos se nós não quisermos. E a gente às vezes não aceita aquilo que Deus tem oferecido. A palavra de Deus ela é muito clara, mas nós precisamos dar atenção para aquilo que Ele tem falado. Nós não podemos mais nos acostumar com esse mundo, né, irmão Francisco? Irmão Francisco ontem fez uma meditação incrível lá na casa dele, quando nós estávamos lá, que traz a gente refletir que Deus, Ele quer que nós tomamos uma posição e nos condiciona aquilo que nós precisamos renovar a nossa mentalidade. Nós não podemos fazer aquilo do que bem nós pensamos, andar na vaidade do nosso pensamento. Nós não podemos ser vaidoso, andar na vaidade. Mas eu penso assim. Pois anda na vaidade do pensamento. Eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus agora, no capítulo 5 de João, que fala da cura de um paralítico. Aí você diz assim, mas o que é que tem a ver um paralítico com Santa Ceia, né? Vamos ver se não tem, né? De repente nós encontramos aqui alguma coisa que possa encaixar. Amém, irmãos? Todos encontraram? Capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: passado estas coisas, via uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que removesse as águas, porquanto um anjo descia a certo tempo, agitando-se o primeiro que entrava no tanque. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu ele, o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce um outro na minha frente, antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito, anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E naquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, o que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. E o que lhe respondeu o mesmo, que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mas tarde Jesus entrou no templo e disse: olha que já está curado. Presta bem atenção, irmãos. Olha que já está curado. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que foram Jesus quem havia curado. Até aqui nós vamos meditar nessa palavra. E nós vemos muitas coisas que
que nos nossos dias ela tem uma semelhança, que aquilo que nos arrodeia, o inimigo da nossa alma, quando ele bota as suas armadilhas para nos atacar, ele não deixa, ele não quer que você perceba, nem que você tenha passado por uma cura, não, nem que você tenha sido liberta. Diz que aqui tinha uma ruma de coisas que esse homem foi curado. E para cada um daqueles que o Senhor fazia essas obras, ele tinha uma palavra depois. Eu estava conversando com um irmão que às vezes as pessoas pensam que tem pregador que gosta de dar piada. Se for piada, Jesus era um deles. Porque, amado, quando aquele homem foi curado, Jesus não fez uma obra maravilhosa na vida daquele homem? Fez, porque havia 38 anos. Sabe o que é que significa isso, aquele homem ali, naquele local, 38 anos? Que Jesus morreu com 33 anos. Digamos que Jesus começou a pregar com 30. Aquele homem, quando Jesus nasceu, ele já tinha 5 anos ali, era naquele tanque, naquela peleja. Então essa foi uma obra muito grande. Foi um milagre muito poderoso que deixa aquele cara muito feliz e alegre. Mas de nós que estamos aqui, que conhecemos, que entendemos o tamanho da obra que Deus fez a respeito da nossa salvação, da mudança de vida que nós tivemos, de escravo para filho, que nós participava, andava preso em um império e agora participamos de um reino. Não pode se diferenciar 30 anos doente ou 38 anos doente. A alegria não dá para se comparar com a cura, enquanto que agora nós temos um saldo muito superior, a não ser que nós não temos feito com razão essas diferenças. Será que nós temos arrazoado a diferença que há nisso? Uma eternidade afastada de Deus, uma eternidade na profundeza do inferno, para uma eternidade de um gozo e paz. Nós vamos ter um estudo que o irmão Sérgio já falou aqui na quinta-feira, que é a respeito lá de Apocalipse. Certamente vai contar para nós alguma coisa que foi vista lá por João, e nós podemos estar lá. Mas aonde nós estaria se essa obra de redenção não acontece em nossa vida? Então foi uma obra muito mais extraordinária, que não podemos dar por ela um desapreço. Você olha o que fez Jesus quando aquele homem foi curado. Tinha coisas mais complicadas para a vida daquele homem, e o Senhor foi ter com ele. Quando chega lá, disse: rapaz, já que tu foi curado, peca mais não, viu? Peca mais não, porque pode vir coisas piores do que ele passar 30 anos lá. 30 anos, 38 anos, quer dizer, ele na beira daquele poço, e ninguém sabe com quantos anos ele veio para ali, se já estava doente. Mas só que a ordem é não pecar mais. É não pecar mais. Será que nós temos observado essas coisas? Eu me tremo de medo quando eu começo a pensar que nós não entendemos isso. Porque os nós não entender é como se nós não fizéssemos parte. Aí fica mais terrível. Porque aí você não está mais pecando. Aí eu não estarei mais pecando quando o Senhor Jesus fala para aquele homem e diz assim: tu tem cuidado, não vai pecar mais não. Olhe para que não peque mais, para não acontecer coisas piores.
Mas se eu não entender, não significa que eu não estou mais pecando. É terrível isso. Sabe o que é que significa? É que eu estou no pecado. Está no pecado é diferente de pecar. Está no pecado é diferente de pecar. Você, como servo de Deus, nós somos recomendados. Filhinhos, eu falo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante de vós. Ele advogará as vossas causas e vocês serão perdoados. Eles perdoarão a causa de vocês. E não somente a vossa, mas de todo mundo. O que pecar. Agora, o que vive no pecado, o que é que ele diz? Aquele que vive no pecado, ele é inimigo de Deus. Então, nós precisamos fazer essa diferença e sair desse pecado. E Jesus, irmãos, ele tem coisa que ele deixa muito diferenciado. Nós vimos quando Jesus estava lá, na situação daquela mulher que foi pega em adultério. A mulher foi pega em adultério e os homens foram jogar pedra. Aí Jesus, não faça isso, eu estou aqui para perdoar ela. Vocês façam o seguinte, quem não tiver pecado aí, joga a primeira pedra. Ninguém jogou. Aí foram todo mundo embora, sendo acusado pelas suas próprias consciências. Eu não boto aqui no estudo, porque eu tenho uma expectativa que um dia a gente pode perder essa Bíblia. Eu tenho muita vontade de ir quando Jesus vier buscar. Aí eu faço o maior trabalho, o maior esforço para mim falar muitas coisas. Se eu estiver mentindo, eu sei. Foi assim não, irmão. Foi assim. Porque um dia eu vou ter que falar isso aqui sem olhar para a Bíblia. Mas não ignoro não, eu acho que eu vou aprender mais. E também, que não é mentira, eu também não sei fazer. Mas está escrito lá. Quando os homens foram acusados pelas suas próprias consciências, o Senhor chegou para aquela mulher adulta e disse assim, eles não te perdoaram, continua a tua vida, irmão? Não. Cadê os que te condenaram? Senhor, não. Pois faça o seguinte, tu vai e não peques mais. E não peques mais. É uma alerta. É um alerta que Jesus me dá. E lá no tanque, lá no tanque não, lá no poço de Jacó, o Senhor não deixa livre. Então o Senhor gosta de se meter na vida das pessoas? Não, o que Ele quer é trabalhar em cada um de nós e dar a possibilidade de nós sairmos daquela situação. A pergunta que o Senhor tem para nós é essa: você quer ser curado? Olha, o que eu já ouvi esse ano, de janeiro para cá, apelo dito para nós, colocado para nós na mesa, aquilo que não agrada a Deus, mas Deus te dá uma oportunidade, vem cá, quem quiser, é muita oportunidade que Deus nos dá, nós não temos de onde reclamar, mas o Senhor fala as coisas que não é conveniente para nós, que não é conveniente, mas para que nós não sejamos condenados. Então naquele dia ele chamou aquela mulher e disse assim, mulher, tu quer mesmo dessa água que eu te dê? Quer beber dessa água? Será que Jesus estava com vontade mesmo da água daquela mulher, irmão? O que é que vocês acham? Ele veio para isso. Ele disse que veio para os doentes. Eu vim para dar vida aos doentes. Para salvar os pecadores. Ele queria dar água àquela mulher, água da vida. Mas ele disse, mas vai buscar teu marido. Traz ele lá. Senhor, eu não tenho.
Né? Um dia me chamaram, sabe de quê? Não sei o nome da frase, foi muito terrível. Que eu fui fazer não sei o quê eu usei essa palavra ontem, irmão Francisco, que eu andava vasculhando a vida do cara. Eu não fiz isso. Mas o que é que Jesus estava fazendo? Irmão, o que é que Jesus estava fazendo aqui na beira do poço? Chama teu marido. Eu não tenho, senhor, falaste muito bem. Porque 5 que tu já teve e esse outro que tu tem aí não é teu. Falaste bem, é verdade. Mas o senhor gosta de passar na cara? Não, o senhor quer que a pessoa se arrependa e ele perdoe, amém, irmão? Ele quer que nós se arrependamos e ele perdoe. E nós temos essa responsabilidade de quando formos trazer a palavra, é como o irmão Sérgio fala, a palavra de Deus, como é que ele bota o dedo? É assim, né? Mas tem um negócio que a palavra de Deus fala, a questão desse corte, ele é muito profundo mesmo, essa palavra, porque é identificada assim, que ela é como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Irmão, ela não diz, a Bíblia, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é tão completa, que ela faz questão. Eu acho que ela foi traduzida bem no grego, irmão Sérgio, nessa parte aqui. Porque ele diz assim, é mais penetrante. Você já viu uma espada de 2 gumes cortando? Só uma corta que só, meu Deus do céu. Imagine 2 gumes. Agora, ser mais penetrante, que ela vai, separa corpo, alma e espírito. Juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento das pessoas e as intenções. Rapaz, é muito profunda. Essa é a palavra de Deus que nós anunciamos, ela é muito profunda. Então ela vai no centro daquilo que nós enfrentamos. Nós não podemos ir para casa sem uma resposta, sem que Deus falou para mim, sem que Deus falou para você, porque a palavra de Deus faz simplesmente tudo. Ela não nos acusa, mas ela faz isso para você e para mim não ter dúvida. O cara pode até estar com a intenção de fazer isso, ele vai lá na intenção do coração do cara e diz, não, é assim. Aí a gente sempre fala que a palavra de Deus ela tem que ser prega não na diagonal, é na vertical, né? Porque pega o pregador. Mas tem uns caras que quando usa espada, ele faz mais um negócio. Eu digo, meu Deus, será que a palavra faz isso? Que ele enfinha e troce. Mas não pense que ele quer nos maltratar quando ela faz isso assim, não. Quer nos curar. Me lembro de uma vez, quando nós começamos essa obra, que a gente não era desse tanto ainda, mas aí o irmão Sérgio pregando, terminava, a gente conversando, e a Fatinha dizia assim, irmão Sérgio, não foi muito dura, não? Essa de hoje, aí o irmão Sérgio dizia assim, irmã Fátima, não, é porque nós somos instrumento na mão do Senhor. E cada irmão é um instrumento, tem um que é uma bateria, tem um que é um teclado, tem um que é violão. Aí aqueles que são bateria aguentam mais porrada, não se preocupe com isso não. Os que botam bateria aguentam mais porrada, mas tem os violão, que é uma coisa mais fina, mais adoçante, mas às vezes você está afinando, o bicho quebrou uma corda. Aí você tem que botar de novo, então aí existe isso, porque o instrumento tem que estar afinado. Então nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos disso. E o amor de Deus por nós é tão grande que Ele não deixa faltar. Você já viu algum filho se maldizer? Eu vi muitos meus se maldizendo que apanharam demais. Mas quando o Senhor vai falar sobre isso, diz que assim como o pai que castiga seu filho,
Assim é Deus quando nos repreende. É porque às vezes nós só saímos daquela situação, nós só saímos daquele ato, às vezes parece que meu Deus, parece que é peia, que às vezes nós temos que levar. É por isso que às vezes a palavra, às vezes pode até doer, mas doeu mais em Jesus. Isso eu não tenho dúvida. Doeu mais em Jesus. Então ela vem para fazer uma obra muito grande em nossa vida. E o que nós temos é só que deixar o Espírito Santo nos mostrar mesmo. E nós começar a pagar aquilo. Isso eu não quero. Porque é muito poderosa a palavra de Deus quando ela fala que essas questões que não agradam a Deus, eles falam a obra da carne. E diz, elas são conhecidas e são. Então dá para nós saber, isso aqui é da carne. Sai daqui, carne. Essa daqui é da carne. Eu não vou pegar esse negócio. Mas é gostoso. Mas não pega, não. É da carne. Será que não dá para nós discernirmos isso aqui? Isso daqui é do Espírito. Às vezes é um negócio que nós vamos sofrer mais. Nós vamos sofrer mais em dar obediência a essa opinião que está dada aqui, que eu estou recebendo. Eu vou pagar um preço muito grande por isso, mas ela produz vida e paz em nós. Vida e paz. Aí quando eu estava falando no começo aqui, que eu falei do temor que eu tenho, é quando na nossa escolha, nós não sabemos escolher, porque o segredo está revelado que o Espírito Santo de Deus agora habita na nossa vida. O Espírito Santo habita na nossa vida. Hoje eu vinha pensando no texto da palavra de Deus que diz assim, é Romanos capítulo 8. Vou ter que olhar que eu estou esquecido. Agora eu vou. Romanos capítulo 8, está bem pertinho aqui. Eu encontrei que fala assim, ó. Agora eu me lembrei, irmão, está aqui. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas o contrário disso aqui há um risco. Que risco, irmãos Elchoa? Deus não está incluído nisso aqui e me enganar. Lá no fim vai ter muitos que não estão, mas mesmo assim vai ter cobrança. Sabe por quê? Porque hoje nós ouvimos um texto que diz assim, o Senhor chega para o homem e diz assim, tu quer ser curado? Tu quer ser curado? Aí cada um de nós, individualmente, eu não sei o que acontece com a vida de cada um, eu sei o que acontece com a minha aqui, e Deus sabe de nós todos. Mas o ele saber não resolve, o resolve é eu me decidir. Se eu não estiver entendendo esse negócio, eu tenho que ser franco com o Senhor. Senhor, eu quero entender. Nós não somos alertados. Tu quer ser curado? Mas de qual doença? Aqui está dizendo aqui que foi de todas que tinha lá. Toda espécie de doença que você imaginar tinha lá. Era aleijado, era coxo, era cego. Sabe lá se não tinha alguém com falta de entendimento também? Que não percebe?
que não há percepção. Mas, Senhor, eu quero entender esse negócio aí. Eu quero entender. Não existe isso, irmão. Existe sim. Um dia, teve um homem que não era nem judeu, mas ainda bem que a palavra de Deus diz que nós, os gentios, o Senhor ia usar, fazer uma forma de... Não é a palavra, não é inveja. Ciúme. Vou pôr em ciúme. Aí vem um cara lá do... Ele tomava conta de um bocado de policial, um centurião. E ele, sem entender de nada, dava esmola e orava ao Senhor todo dia. Sem saber de coisa nenhuma. Aí o Senhor mandou um anjo e disse: tem chegado na presença do Senhor, mas tu manda chamar a Pedro, que ele manda te dizer o que é que tu tem que fazer. E o cara mandou, meu irmão. Então, o Senhor, Ele tem interesse mais do que nós, pelas nossas vidas. Se nós fôssemos trabalhar com honestidade no nosso coração, é por isso que eu estava falando, irmão Sérgio, no estudo de quinta-feira, que dependendo da ocasião, do contexto, o Senhor vem, o Senhor está aqui, o Senhor está vindo. Quantas vezes já o Senhor não já falou para nós? Manda chamar, né? Escuta lá o Sebastião, ele está falando. Diz que até o morto intercedeu. Sabia? O Senhor está contando lá a história do rico e do Lázaro, aí disse que o rico queria vir aqui. Ele disse: Senhor, tem que avisar meu irmão. Isso é uma intercessão ou não? Quem é que entende aí por intercessão? Senhor, eu preciso ir avisar os meus irmãos. Deixa eu ir, pai Abraão, avisar os meus irmãos lá. Ele disse assim: lá tem Moisés e os profetas, eles escutem. Dê ouvido. Aí o Senhor fala para essas pessoas, tudinho, aí não fala para nós. A gente não pode passar despercebido e se esquecer, porque um dia nós podemos lembrar. Naquele dia, o Senhor me falou lá na igreja que Ele é capaz de curar todas as doenças. Ele é um anjo que move aquele negócio ali. Ele fala o que Ele quer, há poder nele de derrubar todo engodo na nossa vida. Eu quero lá saber qual é o pecado que nós cometemos lá atrás. O Senhor, Ele é poderoso para nos perdoar, para fazer a sua grande obra. O irmão Francisco ontem estava falando e falou em uma situação que tem gente que diz assim: mas em papel cabe tudo, né? Eu já ouvi muito isso, irmão. Eu estou lá no interior, em papel cabe tudo. Mas eu vi um irmão uma vez falando que aconteceu uma coisa assim: as escrituras, teve uma bagunça, não sei se foi um roubo, ou se foi que caiu umas coisas lá, e as escrituras se entupiu com as coisas lá. Desapareceu. Aí Deus levantou umas pessoas e... é o manuscrito, né? Aí é aqui, é assim e tal. Aí acharam. Quando acharam, escrito do mesmo jeito. Então não tem como. Não foi o homem. Ah, você está falando aqui, aí é difícil. Será que isso aconteceu mesmo? Mas tem gente que é mais incrédulo do que qualquer um que possa estar aqui, que sabe que isso é verdade. Que talvez mora até lá e passa por essas coisas e sabe que isso é uma verdade. Mas não fazem aquilo que o Senhor possa mandar fazer e nos revela. Então Deus, Ele é poderoso com nós, nos ama demais. Eu não olho essa palavra só como exortação. É lógico que tem delas que quando eu leio aqui, eu só falta me arrebentar todinho. Estava dizendo para o Creilson ontem que um dia eu fui vender meu carro, mas eu tinha que trocar a placa, porque estava um pouquinho estragado. Eu disse: cara, eu vou ter que trocar isso aí. Aí o cara me dá 40 aí que eu dei. Aí quando eu vim para o culto, era dia de estudo,
A irmã Sueli trouxe uma palavra lá que ela não viu eu fazer isso lá. Aí terminou o culto, eu digo, irmã Sueli, essa sua mensagem me deu prejuízo de 200 contos. Ela disse, por quê, irmão? Porque o que eu escutei aqui eu não vou. Eu não vou não, fui e paguei a bicha lá, 200 contos para mudar a placa. Eu vou querer um negócio desse, irmão, para ficar sujo? Está entendendo? O bicho, ele joga pesado, mas é pesado. Mas nós precisamos tomar as nossas decisões também. Eu acho que não tem, enquanto nós estivermos vivo, eu tenho a certeza que enquanto estiver vivo, temos soluções para resolver os nossos problemas. Não resolvemos se nós não quisermos. Porque quando nós não tiver nossa condição, 38 anos, né, irmão? O cara estava lá. Eu acho que aquele cara não tinha nem como ir para casa. Ele não queria sair dali, porque com certeza ele cria. Talvez a família já se aborrecia, mas ele não saía dali daquele negócio. 38 anos chegou a porção dele. Então o Senhor não nos deixa aquilo que nós buscarmos, Ele vai nos dar, amém? Ou não? Ele não falou? Ele falou, rapaz. Ele disse que se nós pedirmos um peixe, Ele não vai dar de jeito nenhum. Um escorpião, se pedirmos ovo, Ele não vai dar uma pedra. Então o nosso maior ponto, o nosso maior alvo que nós devemos correr atrás para alcançar é aquele que o apóstolo Paulo nos orientou. Eu não julgo porque de ter alcançado tudo não, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram, as decisões erradas que você tomou, que eu tomei, eu me esqueço dela e eu vou partir para o alvo. É para o prêmio da bem-aventurança. Então eu estou aqui, o pastor, quem está com tal, eu estou com taratata, eu venho. Qual é o problema? Não, mas fulano vai pensar o quê? Vai pensar que eu me libertei. Vai pensar que eu fui curado. Vai pensar não, vai ver, amém, irmão? Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.